Existe um percentual muito grande de pessoas que nascem na igreja, ou nascem num lar cristão, e aí começam a passar por esses momentos de decepção, ou até ver um contraste, porque eu sempre digo que há sempre que a igreja, por um certo tempo, ela foi formadora de obreiros, formadora de pastores, de evangelistas, de diáconos, mas pouca formadora de pais e de mães. E aí isso, em algum momento, sempre contrasta. E o percentual de pessoas que nascem no lar cristão e depois saem, se desviam por causa disso, é absurdo, cara, é muito grande. Eu estava vendo uma reportagem, lendo uma reportagem, inclusive, de um pastor falando sobre algumas favelas no Rio de Janeiro, que a gente sabe que hoje é né, talvez um polo de distribuição de drogas muito com um potencial muito grande no Brasil. E aí ele falando que ele atendia muitos jovens lá, e aí ele dizendo assim, que estava conversando com um dos traficantes, o dono de um dos morros, e aí o cara dizendo assim para ele, todos esses meninos que trabalham para mim são filhos de crente. Todos eles, sem exceção. E aí tu percebe assim, cara, existe essa característica da igreja, de talvez séculos, informar o obreiro, informar o cargo eclesiástico e não formar o pai, não formar a mãe, nos trouxe até aqui. E aí a gente tem esse percentual absurdo de pessoas que nascem no lar cristão e em algum momento disseram, não, isso não é para mim, isso não é esse futuro que eu quero, não é esse estilo de família que eu quero. E às vezes a rejeição nem é a Cristo, é ao sistema. Justamente. Cara, eu quero crer, Gil, eu quero crer que esse percentual ele já caiu. Eu preciso acreditar nisso, eu preciso crer nisso. Por quê? Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver Deus estabelecendo um homem, um sacerdote e uma família. Então, assim, nada começou com um cargo eclesiástico, nada começou com uma posição, nada começou com uma carteira, né, de uma autoridade eclesiástica. Tudo começou com uma família, cara. Então, assim, quando nós não entendemos isso, quando nós não compreendemos isso, nós vamos começar de um lugar aonde não tem o fundamento correto, não tem a estrutura correta. E eu acredito que esses ambientes de igreja, vamos dizer assim, porque a verdadeira eclésia não é essa, né? Mas vamos falar sobre isso. Eu creio que começa no sentido aonde nós queremos uma estrutura que talvez impressione, queremos mostrar alguma coisa, queremos falar que temos alguma coisa, e nós não começamos pelo fundamento correto, que é família estruturada, que é casa estruturada, que é filhos que realmente entendam aquilo que os seus pais carregam e estão transmitindo a eles. Cara, isso faz com que muitas famílias elas percam a sua estrutura, a tal ponto aonde o pai se dedica muito mais àquele sistema religioso, né? Aonde ele precisa se dedicar ao cargo, ele precisa agradar a Deus, ele precisa fazer a vontade de Deus, e aí a família, a esposa e os filhos não são a vontade de Deus, né? E a gente começa a ver a família ela perecer, cara. Eu passei por isso e isso me trouxe danos terríveis, mas graças ao eterno e bom Deus nós encontramos o lugar de cura.